arrumar aqui essa bagunça, rapaz. Aí. Agora sim. Aí, muito Ah, bem. como é que você se sente Tudo aí bem, embaixo? Você Laírton? está bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez de estar aqui, né, falando, né, divulgando a doutrina espírita. Então, é sempre importante esse momento, né, que a gente possa estar esclarecendo algumas dúvidas, né, porque as pessoas às vezes têm tantas dúvidas que às vezes não dá para esclarecer. E aí aproveita esse momento e para poder justamente tirar essas dúvidas, né, que sempre tem, e às vezes não tem oportunidade ou não tem uma pessoa que possa estar esclarecendo. Então, é sempre É importante, verdade. né, esse tipo de trabalho de divulgação da doutrina, que as pessoas possam interagir, mandar suas perguntas e tentar esclarecer as suas dúvidas. Obrigado novamente. Laírton, não, Laírton, não, é muito bom estar contigo, Laírton. Você é uma figura que, assim, dá vontade de abraçar, né, Fábio? A gente É vê Laírton, verdade. dá vontade de abraçar Laírton, né? Ah, E aí a gente até conversou com isso. Gente, olha só, abracem o Laírton, porque o Laírton, né, ele é uma pessoa muito sensível. A gente viu no programa passado que o Laírton é uma pessoa muito sensível, né? E ele precisa de carinho também, né, Laírton? Né? Mas aquele negócio, sempre bom. a gente só recebe o Laírton, né? Quer dizer, a gente só atrai aquilo que a gente dá. Então, né, o que acontece? É Você verdade. transpira tanto carinho, tanta simpatia, né, ajuda tantas pessoas, que é aquele negócio, a pessoa acaba atraída, né? Tem Sim. né, é um fenômeno físico quase. Né? A gente fica, lá As pessoas, Henrique, as pessoas conversando. ficam contagiadas por esse sentimento bom que o Laírton consegue passar para todo mundo. Pois é. Isso é muito Laírton, a gente importante, né? eu estava conversando com o Laírton, Fábio, sobre esse momento em que as pessoas estão muito carentes. As pessoas estão muito carentes. É, E o programa de verdade. hoje, ele vai encaixar muito nisso, porque a gente vai falar, gente, sobre a cirurgia espiritual, sobre tratamento à distância, né, Laírton? Tratamento à distância. Também, E também. que isso, mas antes da gente começar a falar sobre isso, né, a gente, ó, tratamento espiritual, isso tudo tem na casa de Frei Fabiano. Vocês encontram na página, no site, tratamento espiritual, cirurgia, irradiação, atendimento fraterno, né, tem a prece domingo. Olha, esta casa de Frei Fabiano oferece uma gama de acolhimento, não é? Né, para as pessoas, né, chegarem a um porto seguro e serem atendidas, né, atendidas integralmente. Então, procurem a página Verdade. da Casa de Frei Fabiano, procurem o site, porque vocês vão. E nós vamos conversar sobre isso hoje. Agora, Laírton, o programa passado teve tanta procura, teve tanta audiência, que a gente não deu conta de todas as perguntas. E aí o É Leonardo verdade. Tolha, ele fez, né, ele fez duas perguntas. Uma, a gente vai conversar ao longo do programa, que é sobre, né, a evidência que você tem dos mentores, né? Mas essa pergunta foi sobre pintura kármica. Ele perguntou assim, ó, se tem algum espírito específico que realiza a pintura kármica. Mas antes de você responder, você explica novamente o que é pintura kármica. Relembrar um pouco. Bom, no programa passado, nós falamos muito de como tudo começou. E começou exatamente dessa forma. Foi uma determinação espiritual e o trabalho seria somente o tratamento espiritual junto com uma pintura kármica, que seria o quê? Uma pintura pintada para aquela pessoa, então ela coloca o nome dela atrás da tela e é pintada uma tela para ela. Essa tela não é assinada. E aí depois eu pego a tela e eu faço uma leitura para aquela pessoa do que está acontecendo com relação à parte física, emocional, espiritual e também kármico, né, de outras vidas e tal. Então, às vezes, aparecem algumas coisas que a gente fala e, às vezes, tem todo sentido para que, daquele momento em diante, a pessoa possa tomar uma nova postura e aí sim as coisas começam
a caminhar de forma mais agradável e tal. Então, Laírton, a pintura kármica é uma leitura mesmo áurica da pessoa, quer dizer, é o que está acontecendo naquele momento daquela pessoa. E aí a gente vai falando e vai conversando com essa pessoa, mais ou menos dura mais ou menos uma meia hora essa conversa, onde eu vou lendo mas tudo que aconteceu na tela. Mas como que você faz pintura. essa leitura? Como que você faz essa leitura, essa interpretação da pintura? Isso Na pela. verdade, eu recebo muita orientação, né? Então eu vou Sim, falando que eles vão mandando falar. E aí, tanto é que depois, não adianta me perguntar, que aí eu não vou mais saber. Entendeu? Então, às vezes sim, as pessoas vêm, não sei o quê, mas o que você falou mesmo? Tanto é que elas gravam. Falei, pode gravar à vontade, porque depois não adianta me perguntar, porque aí realmente eu não vou saber. entendi. Eu falei, então Mas é aí isso aí. precisa da pintura? Hã? Pelo que eu estou percebendo, de repente nem precisa da pintura, então. Não, precisa a pintura, porque a pintura, o que acontece? Quando a pessoa está lá, porque são no máximo 7 pessoas, todas elas assinam e todas elas têm que estar presentes. Sim. Automaticamente, quer dizer, toda aquela energia, ela está ali naquele momento, então ela é captada e jogada para a tela, entendeu? E Entendi. aí, quando eu faço a leitura, o que vai acontecer? Elas vão começando a entender muitas coisas que estão acontecendo com ela, basta ela tomar uma postura diferente que as coisas começam a fluir, que começam a ser resolvidas, ou casos de doença mesmo, começa realmente a correr atrás e procurar o médico também, ou até A- inclusive. Uhum. Pelo que eu entendi, então, a pintura é um start, é uma ignição. Ali aparece muita coisa mesmo, até coisas da família, então é bem bacana, é bem interessante, entendeu? Às vezes questões da É, família, Isso da acontece, né? avó, da bisavó acontecendo, e às vezes aparece, ou aparece a própria pessoa ali sinalizando na tela, mandando algum recado para a pessoa que está ali fazendo a tela. Então, às vezes, a avó, o marido, ou o pai, entendeu? E aí, pronto, aí a então, partir dali se dá um start, se dá uma recolocação, né, da pessoa perante ao mundo, perante as atitudes e tal, e aí a pessoa toma um novo rumo, um novo direcionamento. E isso entendi. tem na programação da Casa de Frei Fabiano. Oi? Isso tem na Está dentro programação da da Casa de programação. Frei Fabiano. Não, isso não está na programação, porque isso daí é marcado, é uma vez por mês, então é muita gente, então são só de 7 em 7, entendeu? Porque é muito cansativo, isso demora muitas horas, porque são meia hora mais ou menos para cada um, então aí às vezes às vezes passa um pouco de meia hora, então é complicado, entendeu? Então a gente faz mais ou menos em torno de 7 pinturas no máximo para cada um. E com relação ao espírito, não tem um espírito que assuma isso. Na verdade, acredito que são vários pintores que são direcionados a colocar na tela o que é pedido. Então, eles são um instrumento, os pintores são um instrumento de reproduzir na tela o que o plano Uhum. espiritual está pedindo. Então, não tem nenhuma conotação de ser bonita a pintura ou ser feia, não. Eles vão obedecer uma determinação para colocar na tela. Então, muitas vezes, a pessoa acha que a tela, se for muito bonita, é muito boa a situação, e muitas vezes não. Por ser, às vezes, muito bonita a tela, às vezes o problema é muito mais grave, entendeu? Então, é mais ou Entendi. menos por aí. Não Entendi. tem, nem Deixa Tereza Viana Ferreira, a sua pergunta, ela não está dentro da nossa programação aqui, mas ela vai ser respondida. A gente vai responder para você depois do programa. A gente envia para você uma resposta, tá bom? Tá? Por favor, Laírton, pode continuar. Não, já finalizei. Então, eu Concluiu. acho que eu respondi o Porque Léo. até inclusive o Leonardo tinha até colocado novamente ali a pergunta, né, Henrique? Mas Pois é. ficou bem claro. Eu acho que ficou bem claro aí. Respondida a sua pergunta. A outra pergunta que você fez, Leonardo, é sobre, né, como o Laírton vai
vai descrever, né, as suas vivências, a gente vai ver ao longo do programa. Né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Tá, né? Então, vamos falar sobre... Fala primeiro, Fábio. Vamos sim. Só te cortando, mas só uma observação. Essa pintura, Laírton, ela então ocorre da mesma forma que as outras pinturas, a psicopictografia. Só que com o sentido de ali expressar algo específico de uma pessoa. Na verdade, ela começou primeiro mesmo, né? Como eu falei no programa anterior, né? Era só o tratamento com a pintura kármica. E aí depois, né, que veio a pintura mediúnica. Então, aí na pintura mediúnica é outra coisa. Mas a gente tem que atentar sempre para o propósito, né? Então, se o propósito é sempre no bem, é sempre para ajudar, para auxiliar, então é bem legal, então está valendo, entendeu? Então, a pintura, nesse caso, é justamente para orientar a pessoa, para poder mostrar para ela que, de repente, se ela não mudar as atitudes dela, ela vai continuar tendo as mesmas respostas. Então, não adianta ela falar para Deus que Deus não gosta dela, que a vida dela não anda, que a vida dela é sempre ruim, que tudo acontece com ela, se ela não muda as atitudes dela. Então, a resposta vai ser sempre a mesma. A partir do momento que ela se coloca de uma outra forma, começa a mudar as atitudes delas, logicamente que as respostas também vão ser diferentes. Entendeu? Então, muitas vezes as pessoas ficam tendo as mesmas atitudes, né? E quer respostas diferentes. E aí, realmente, é difícil, né? Não consegue, é verdade. Orienta bastante. Legal. Mas vamos falar, então, um pouco dos temas que nós, né, ficamos de falar hoje, continuando o programa passado, né? Olha, queria avisar vocês que a gente vai começar o programa agora. Não, mas olha só, vamos aproveitar então. Laírton, falando então especificamente sobre esse tema de hoje, né? Eu queria te propor a gente começar falando sobre a cirurgia de cura. Já que, inclusive, até no programa anterior, você tinha mencionado a respeito da sua mediunidade de cura, né? Além disso, o que eu queria saber especificamente de você é o seguinte: foi feito um pedido, né? Você até mencionou agora há pouco, um pedido do Frei Fabiano para que fosse criado um local específico para que não só as ações de caridade, mas principalmente o tratamento espiritual, as cirurgias espirituais, elas pudessem ocorrer, né? Qual a importância que a espiritualidade tem para a espiritualidade de se ter assim um local específico, um dia, um horário determinado para que esses trabalhos sejam realizados? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Primeiro, a gente tem que entender que todo trabalho espiritual, a gente tem que estar sempre seguindo o dia e o horário combinado, porque o plano espiritual vai estar naquele dia, naquela hora combinada, para poder desenvolver aquele trabalho. Então, a gente tem que ter essa seriedade, a gente tem que ter essa responsabilidade de estar ali fazendo os trabalhos que foi determinado dentro do dia, dentro do horário combinado com o plano espiritual. Que aí eles estão ali, estão presentes, e já preparam a casa, logicamente, 24 horas antes. Então, é todo um processo que ocorre até que chegue o momento que a pessoa é atendida pelo Dr. Federico. Então, acontece muita coisa antes, tanto no plano espiritual, quanto na nossa casa, para que isso ocorra, né? Toda a preparação da casa, toda a preparação, né, da atmosfera da casa, né, para que realmente o ambiente fique bem preparado para poder receber, que a gente entende que todas as pessoas, né, que todas as doenças, que todas as doenças e todos os maus, né, que nós carregamos, tanto espiritual, emocional ou físico, sempre deriva de uma carga negativa, né? Então, isso tudo, na hora da cirurgia, isso tudo é retirado. Muitas vezes as pessoas pensam que no mesmo dia elas estão sendo operadas, e muitas vezes não.
Às vezes ela só é operada na segunda vez que ela vem. Por quê? Porque primeiro se prepara, às vezes, as pessoas, que às vezes elas estão tão carregadas, com tanta energia negativa, que ela vai somatizando durante a vida, né? Como a raiva, o ódio, o rancor, a inveja, assim vai. E Uhum. aí fica muito encrostado na pessoa. Então, fica muito difícil de qualquer ação do plano espiritual atuar ali naquela pessoa. Então, aí tem que ser realmente retirado, tem que ser aliviado, dissolvida aquelas energias, para que aí sim se faça a cirurgia em si. E aí as pessoas falaram, na primeira vez, realmente eu não senti nada, mas na segunda, assim, entendeu? Eu fiquei assim, aí as pessoas começam a relatar exatamente por causa disso, Certo. entendeu? É muito legal essa informação, porque as pessoas às vezes nos perguntam e acham, mas como é o plano espiritual, ele pode fazer a qualquer momento? Não, é como nós aqui precisamos de uma organização, né, Laírton? É, Lá também, para que as coisas possam fluir e tudo ser preparado, como você explicou muito bem, para que tudo possa se harmonizar, né, do plano físico e do plano espiritual. porque O você, na Laírton, verdade, é uma harmonia, né? Essa harmonia, ela tem que ser mais perfeita possível. Por isso que eu falei na outra vez, no outro programa, exatamente da responsabilidade, da mediunidade, da seriedade da mediunidade, da preparação sim. do médium, de buscar o conhecimento, buscar realmente a questão moral do médium, porque é isso que vai fazer com que realmente a gente consiga diminuir um pouquinho essa diferença, quer dizer, vai depender do Sim, plano espiritual, vai depender da casa, vai depender do médico. Então, olha só quanta coisa é são muitos envolvida, fatores, né? quanta coisa é envolvida para que isso aconteça. Então, a gente sabe que não é um milagre. Existe uma série de componentes para que isso chegue e a pessoa realmente receba a cura. Como tem pessoas que no mesmo dia saem curadas e outras levam, às vezes, meses, até anos, entendeu? Sem falar na Laírton, própria. a Florinda Cruz está perguntando como é que ela faz para se inscrever na pintura mediúnica, nessa pintura kármica. Agora realmente está tudo parado, né? Com a pintura kármica. Mas assim que voltar, nós temos a Sheila que faz essas marcações e aí é tudo combinado, e aí ela fala direitinho, entendeu? Com a pessoa. Quer Mas dizer, a mesma coisa a Juliana perguntando também da cirurgia espiritual. Mas aí a gente vai falar até de tratamento à distância, né? Daqui a pouco a gente fala Isso. sobre isso, né? Então, Aí pode Juliana, entrar em mais detalhes. aguarda, Juliana, aguarda que a gente vai falar sobre isso já já. vamos sim. Inclusive, Laírto, falando na questão da própria cirurgia de cura, né? Você falou do Dr. Frederic von Stein. Como foi essa questão, essa escolha, né, espiritual? Por que o espírito do Dr. Frederic von Stein? Qual a ligação dele com o Frei Fabiano? Como que ocorreu? Eles te informaram por que essa escolha? Como que tudo isso ocorreu? Não, na verdade, eles não informam nada. Meio que faz e Só avisam, né? manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu acho que eu tenho um pouquinho de juízo. Então, eu vou fazendo, né, para não ter problema. Mas Não, no melhor não início, contrariar, né? que eu falei anteriormente, no início era só o tratamento. Aí que veio o Frei Fabiano, até então não tinha Frei Fabiano. Aí o Frei Fabiano veio e deixou uma mensagem muito linda e já informando que a partir da semana seguinte teria a cirurgia espiritual e que o médico seria o Dr. Frederic von Stein. Hoje, eu analisando hoje, né, a gente começa a entender o seguinte: talvez o próprio Dr. Frederic, já sabendo talvez o que poderia acontecer mais adiante, então já estava meio que preparando um outro médico para que ele possa estar trabalhando, né? Porque a gente sabe que ele trabalhava, ele veio no Frei Luiz, né? E trabalhava com Gilberto e depois o Gilberto veio a falecer, já tem acho que uns 2 a 3 anos. E então eu acredito até hoje, porque a nossa capacidade de entendimento ela é muito pequenininha. Então muitas vezes a gente Uhum. não entende agora. Por isso que é muito perigoso a gente querer
achar, né, um sentido para aquela coisa ou para aquelas palavras que aquele espírito está falando, se a nossa capacidade de entendimento ainda é muito pequenininha. Então, muitas vezes, se aquilo não for muito claro, é preferível deixar como está e mais adiante a gente vai entender exatamente o que ele quis dizer, ou por que aquilo aconteceu lá atrás. Então, hoje, Uhum. eu vejo dessa forma. Então, já era uma preparação mesmo para ele ter um outro médico, para que ele pudesse estar trabalhando e aí fazer essa transição, entendeu? Então, eu não conhecia Sim. o Luiz nessa época, eu vim conhecer depois, exatamente depois desse episódio. Aí que eu fui conhecer o Frei Luiz. Não fui lá, só fui lá umas 2 vezes, não conheci o Gilberto, entendeu? Então, Uhum. Né? eu Você acredito sabe que que eu conheci o Gilberto? O não. Gilberto era mecânico de carro do meu pai. Eu era garoto. O Gilberto ele tinha uma oficina ali, o Teodoro da Silva, e ele era muito procurado. Você vê, já, antes de ser médio, ele já era muito procurado. Porque eu lembro, eu tinha que ir 5 horas da manhã, tinha que ir ali para a fila, porque o Gilberto era o único que regulava carro no Rio de Janeiro com perfeição. Quer dizer, ele já tinha uma Olha só. sensibilidade. Eu tinha 5, 6 anos, eu com meu pai, 5 horas da manhã, estava lá na fila, podia ir para a fila de madrugada, né? E ficava ali. Eu conheci Gilberto. Depois de muitos anos, meu pai foi ser operado pelo doutor Frederico, através de Gilberto, lá no Frei Luiz, mas aí muitos anos depois. Mas, Laírton, a palavra cura é muito perigosa, né? Deixa eu só terminar o que ele falou, que eu Ah, acho que tá, tá. Sim. ele falou que acho que o que o doutor Frederico tem a ver com o Frei Fabiano, que tem a ver. Na É, se verdade, existe, se existe alguma ligação existe. Não sabia pretérita. antes, mas depois eu vim saber. Tanto o Frei Fabiano quanto o Frei Luiz e o Frei Rogério, eles trabalham meio que juntos, entendeu? Então, eu acredito que essa ligação se deva a isso também. E a nossa casa também tem a irmã Sheila, que trouxe o Zé Grosso, e o doutor Federico também trabalha. Então, é tudo interligado, não tem nada, nenhuma peça solta. Nós é que não temos esse entendimento, né? Mas Sim, sim. nele lá é tudo muito bem orquestrado, muito bem afinado, né? Ah, com certeza. Pode Acho que o falar. Henrique ia perguntar alguma coisa. Leonardo aqui colocou que ele tinha mediunidade automobilística. Né? Essa eu nunca tinha visto. Então, É nova, né? vamos consultar no livro dos médios, ver se o Kardec colocou lá, Leonardo. É O, verdade. Laírton, a palavra cura ela é muito perigosa. É. Eu lembro de um caso que Divaldo conta, onde, logo nos primeiros anos, que ele estava ali já ajudando, né, mediunicamente as pessoas, e ele vai atender um cidadão que estava com câncer, estava muito mal, né, e ele começa a aplicar passe, né, e os espíritos avisam assim, olha, avisa a senhora dele, né, que ele está em tratamento. Assim, olha, ele está em tratamento. Aí a senhora pergunta, mas ele vai ficar bom? Vai ficar curado? E aí os espíritos dizem, não, ele vai melhorar, ele vai ficar curado. Né? E o tempo vai passando, ele vai piorando, piorando e desencarna. Aí o Divaldo vai lá, a mulher, poxa, você não falou que ele ia ficar curado? Aí os espíritos, aí o Divaldo ficou sem que dizer e consulta os espíritos. Aí os espíritos falam assim, mas ele está bonzinho, está uma maravilha, tem que ver como ele está aqui do nosso lado. Ele está lindo, maravilhoso, está curado de todas as enfermidades. Então, quer dizer, eu tenho muito. A gente tem que ter muita precaução quando a gente fala cura, né? Ó, você vai ficar curado. Né? Na Curado de verdade, quê? Laírton? na verdade, eu nunca falo para ninguém, primeiro que eu curo ninguém, né? Pelo contrário, eu falo exatamente que eu não curo ninguém. Agora, existe aquilo que eu falei, são vários fatores, uma comunhão de fatores para que isso aconteça. Você tem um médium que tenha esse tipo de mediunidade, você tem uma casa que seja preparada para esse tipo de trabalho, você tem que ter o plano espiritual atuando ali também junto para esse tipo de trabalho,
Você tem que ter toda uma egrégora ali formada na casa, voltado para esse trabalho, e, principalmente, as pessoas trazendo consigo a fé. Então, essa comunhão, né, de situações, e ela tendo merecimento, com certeza ela vai ficar curada, entendeu? Como já vi Exato. muitos casos muito complicados de médicos, inclusive erros médicos, né? De a pessoa ir para lá fazer cirurgia de câncer e o doutor Frederico falar que ela não estava com câncer e ela estava com a cirurgia marcada para tirar um tumor de câncer e o doutor Frederico falou para ela que ela não tinha câncer e ela já estava dizendo que já estava morrendo, a família toda desesperada, e quando chegou lá não era câncer, Olha entendeu? aqui a Então, Adriana Ramon dizendo: ó, minha filha está ótima, livre das crises de epilepsias, graças ao doutor Frederico e toda a sua equipe. Gratidão eterna. Olha viu? aí, testemunho Resultado, disso. Ayrton. Ela deve ter bastante fé. Então é isso que por isso que eu falo sempre, toda na corrente que eu faço aos Aos domingos às 11 domingos. horas, eu falo bastante isso da pessoa de alimentar a fé dentro delas, porque às vezes no momento mais difícil que a gente está passando é o momento que a gente precisa da fé, de buscar Deus, entendeu? Então tem que estar ali, entendeu? Alimentando a fé dentro da gente para que a gente possa estar caminhando, porque senão Isso, realmente fica muito difícil, fica muito difícil. Eu estava acompanhando a sua, exatamente. né, sua oração, entre aspas, né, Laírton? Estava acompanhando a sua inspiração, né? Talvez, eu não sei, eu acho que é mais inspiração, né? No domingo, e eu estava notando isso, como a construção era de interiorizar para que a pessoa desperte em si a fé. Isso Né? aí. Da onde vai vir a cura? Né? Quer dizer, na casa de Frei Fabiano, né, a recepção dessas pessoas que vão à cirurgia espiritual é uma recepção, né, apenas de, ó, você entra, senta aqui, né, que a gente vai fazer o tratamento, ou há uma preparação, uma explicação, né, Não, para a pessoa o que está acontecendo. sim, há toda uma preparação, até porque ninguém vai fazer uma cirurgia na casa do Frei Fabiano direto. Então, ela tem que passar por um atendimento fraterno. Normalmente, esse atendimento fraterno sou eu que faço, ou a Leni, entendeu? Então, aí é identificado realmente o problema da pessoa, aí é orientado a ela se ela quer fazer a cirurgia espiritual, a gente explica como é isso, explica toda a preparação, dá um formulário para ela um papel com todas as informações de que ela vai ter que se fazer nessa preparação para ela vir no domingo, né, para a cirurgia. Então, como ela vai ter que se preparar, porque a pessoa tem que se preparar igual uma cirurgia normal. Ela tem que fazer alguma dieta, tem que fazer alguma preparação, evitar realmente discussões, ou ver filmes ou programas pesados. Então, ela tem que estar relaxada, porque no dia seguinte ela vai entrar numa cirurgia. E, por incrível que pareça, muitas pessoas, a maioria das pessoas, mesmo fazendo a cirurgia, elas não acreditam muito. Então, elas só passam a acreditar a partir do momento que elas vão, e aí elas sentem nela. Ninguém me falou. Aconteceu comigo. Eu senti isso, eu senti aquilo. Ou no exame mostrou que eu tinha uma cirurgia, entendeu? E eu não tinha feito nenhuma cirurgia. O médico fala que está lá uma cirurgia, a cicatriz lá. Então, a partir desse momento, aí que a pessoa realmente passa a acreditar. Muitas vezes, elas vão até, num ato de desespero, né, a esses locais, buscar justamente essa ajuda, que é extremamente importante, tem que buscar mesmo ajuda, mas ela só passa a acreditar a partir do momento que ela passa, né, pela cirurgia. Aí ela começa a ver que realmente tem algumas reações depois, a gente explica essas reações, que duram no máximo 3 dias. Então, é falado lá dentro, é preparado um remédio para elas. Então, aí, a partir desse momento, que talvez a pessoa agora se coloque por inteiro no próximo domingo, porque ela já sabe como é que é
e ela sentiu realmente muita coisa. Então, é mais ou menos por aí que as coisas acontecem. E você sente que ela vai buscar mais a cura do corpo ou a cura da alma? O que você Na sente que a verdade, pessoa vai buscar? aquela história das pessoas buscarem as casas espíritas pela dor, né? Isso é o que mais acontece, né? Então, ela quer ficar livre daquela dor, daquele sofrimento. Algumas se colocam gratas e, às vezes, até trabalham na casa, passam a trabalhar na casa. E outras, não, ainda não está no momento dela. Então, você vê que tem pessoas lá que realmente vão para a cirurgia, mas já perguntando se pode depois ir para um churrasco, se pode depois, sei lá, ir para uma praia. Então, aí eu falo para elas, olha só, vai primeiro então para o seu churrasco, vai para a sua praia, aí quando começar a doer muito, aí você vem para a cirurgia. Porque as pessoas não têm noção do que acontece. Elas ficam sonolentas. A gente fala com as pessoas que moram longe, se vier dirigindo, vai vir com uma outra pessoa, entendeu? Porque é muito perigoso. Mas as pessoas, às vezes, querem as coisas assim, ó, de mão, na mão beijada, entendeu? Não querem nenhum esforço. E a gente sabe que Sim. isso não funciona assim. Então, às vezes, as pessoas chegam para a gente, principalmente para mim, e tipo assim, depositei na mão do Laírton, ai, pronto, graças a Deus, agora ele se vira para me curar. Ele sabe que não é assim, entendeu? E Ah, mesmo assim, não. E aí, às vezes, a pessoa, por uma série de fatores, mas até porque ela não está no momento para que isso aconteça, não há, como você mesmo comentou, um merecimento para que isso aconteça naquele momento, e aí a pessoa vai e transforma naquilo ali numa falta de fé. A pessoa começa a propagar que não, aquilo não funciona, não acontece, né? Ao invés da pessoa parar e refletir dentro dela É, mesmo, se ela realmente está fazendo por onde e se ela tem merecimento para aquilo ali. porque é extremamente importante esse envolvimento de todos, né? Do plano É, espiritual, da pessoa que vai receber, do médium. Então, por isso que a gente fala que dá muito trabalho. Eu falo sempre, ter mediunidade é relativamente fácil. Ser médium é que é. deu uma o travadinha. Leonel congelou um instante. Aí na casa de Frei Fabiano, não, descongelou. Voltou, Você estava voltou. congelado, Laírton. Não Completa o seu voltou. pensamento aí. Ser médio é relativamente fácil. É, não, ter Ter mediunidade é fácil. mediunidade Ter é fácil. mediunidade, Ter isso. médium é complicado, porque é exatamente por causa disso. Porque você tem que estar buscando sempre a preparação, né, para que o. Isso é interferência, viu? Não, já vai voltar. É porque o que acontece deve dar uma congelada de novo, o Laírton. Já passou, já passou. Ah. Tá bom, já. Você está falando da importância dessa preparação. Não é só da preparação da casa e da pessoa, mas também do próprio médium, né? Exato. Para Porque que você tem tudo que possa estar, fluir corretamente, né? você tem que estar afinado com o plano espiritual, entendeu? Então, aí é o que eu falei da outra vez, é muito complicado. E muitas vezes a pessoa vê você como uma salvação do problema dela. E aí te joga uma carga muito, muito alta que você sabe que não pode fazer isso. Por exemplo, uma vez apareceu uma mãe pedindo, né, praticamente implorando, chorando, entendeu? Que ela estava com câncer e ela não podia morrer porque ela tinha 2 filhos pequenos. Então, pedindo pelo amor de Deus que eu curasse ela. Então, olha só, o que eu vou falar para essa mãe? Então, é muito difícil. A carga que você recebe é muito difícil, entendeu? E você tem que É, estar ali firme, entendeu? Você não pode se envolver emocionalmente para que você possa estar ajudando aquela pessoa, entendeu? Então, é muito complicado, é muito difícil. As pessoas têm sem uma dúvida. bem completamente errada do que é realmente ter uma mediunidade ostensiva, entendeu? Não tem nenhum glamour, não tem nada assim bacana, é muito trabalho, é muita dedicação, tem que ter muito. É complicado, você é cobrado tanto
aqui pelas pessoas, como pelo plano espiritual. Então, tem que ter realmente muita dedicação. Vamos falar aí, doutor Frederic, como é esse diálogo com o doutor Frederic? E aí, aproveitando, É verdade. Né, o diálogo, como é o diálogo e como você o vê. Né? Claro que a gente sabe que a vidência mediúnica ela é muito relativa, né? A gente não tem como descrever, o mundo espiritual ninguém descreve, é muito complexo, né? Mas você tem como descrever para a gente o doutor Frederic e como são as suas conversas com ele? Olha, o doutor Frederico realmente não tem nada muito de papo, não, entendeu? Ele é curto e grosso, entendeu? Então, não é muito de papo, não. Até porque é alemão, né? Então, alemão não é muito de papo, não. É assim, acabou. Entendeu? Mas, normalmente, eu vejo sempre de branco, com máscara, entendeu? Então, é a minha visão normal dele, entendeu? Então, eu não tenho, assim, muita orientação, a não ser quando ele dá orientação, né, para o Vanderlei, que realmente é o responsável lá, né, nós temos o Dr. Bezerra de Menezes, que é responsável pelo centro cirúrgico espiritualmente, e o Vanderlei é o físico, é o que está aqui na Terra, responsável pelo centro cirúrgico ali. Então, ô, Vanderlei, você está fazendo falta aqui. Borato, você está fazendo falta aqui. Olha só, o Laírton não está dando recado, não. Entendeu? Então, ele passa as informações para o Vanderlei, entendeu? De qual a visita que nós recebemos, o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, muitas vezes a pessoa vem com um espírito extremamente de escola. Então, a gente já recebeu lá pessoas que veio acompanhada com um espírito francês e o doutor Frederico conversar com ele lá dentro da sala de cirurgia em francês, entendeu? Então, você tem algumas situações que acontecem dentro da sala de cirurgia, entendeu? Que é bem interessante, entendeu? Então, pessoas que muitas vezes se alteram lá dentro, e aí o doutor Frederico fala em alemão, fala em inglês, fala em francês, e eu mal falo português. Entendi. Laírton, me diga uma coisa, você sente alguma diferença quando você faz os trabalhos mediúnicos, por exemplo, de pintura, para os trabalhos mediúnicos cirúrgicos, né, da cirurgia? Você sente alguma diferença nisso? Fisicamente e espiritualmente falando, como que é essa diferença? Fala pra gente. Primeiro porque o doutor Frederico, a gente trabalha 5, 6 horas direto com ele, né? Sim. Então, e é tranquilo, entendeu? Então, quando volto, no máximo que acontece, a minha perna realmente ficar um pouco incomodada, endurecida, sem força, né? Uhum. E aí depois, devagarzinho, as coisas voltam. Então, quando eu acabo a oração final, aí basicamente já está mais ou menos normal e pronto, entendeu? Mas já na pintura mediúnica, não. Aí, por ser realmente vários espíritos entrando e saindo, então você tem um desperdício muito grande energético, então você tem um desperdício muito grande de energia, né? Então, isso faz com que você realmente, como eu falei até na outra vez, você às vezes perde até as forças, né? Então, no início da pintura mediúnica, tinha que ter uma cadeira próxima de mim, porque realmente eu não conseguiria ficar em pé. Hoje não, hoje ele pinta 15 telas e se deixar, vira a noite pintando, entendeu? Mas é tranquilo. Laírton, agora está com algo gasto muito maior. Agora está com trabalho sucesso, mas a procura é muito grande para a cirurgia? Muito grande. Nós temos em torno, assim, mais ou menos 100 pessoas todo domingo, entendeu? Para cirurgia. E a gente ainda tem o problema do Frei de não recusar atendimento, né? Então, a gente fica numa situação bem complicada, porque... Sempre absorvendo, né? Muitas horas. Você falou assim, tem um problema do Frei não recusar atendimento. Você vê que é um problema, isso ficou gravado. Você tem que estar atento, você tem que estar atenta, né? Porque senão você recusou, aí como? Daí começa a ter problemas.
Aí cria o problema, né? Aí começa a ter o problema. Frei Laírton, Fabiano. só para pegar o gancho aqui do que o Laírton falou, qual é a diferença da cirurgia presencial e da cirurgia à distância? Como que é feito isso? Eu vou fazer uma pergunta antes dessa. Eu queria fazer uma antes dessa. Então, faça. Aproveitar o Frei Fabiano. Né? Frei Fabiano participa das cirurgias ou só o doutor Frederico? Olha, eu acredito que ele participa de tudo, né? Porque ele é o que é o comandante ali daquela casa. Ele é o que é o patrono da casa. E por acaso, né, esses acasos, né, que a gente vê, ele trabalhou na enfermaria, preparava água, o remédio com a água, ia lá e é feito assim, entendeu? Então, com certeza absoluta, ele trabalha assim, como trabalha o doutor Frederico, o doutor Luiz Fraterna, que é o que faz as águas, entendeu? Que na hora que ele veio, nós perguntamos qual era o nome dele, né? Quem perguntou foi as meninas, e ele falou que o nome não era importante, que o importante era o trabalho, mas que ela quer um nome, então chame ele de Luz Fraterna. E aí ficou o doutor Luz Fraterna, entendeu? Que é o que faz os remédios lá na hora, dentro da sala de cirurgia. Quer dizer, tem um espírito que só cuida da medicação. Que é o doutor Luz Fraterno. Através da água fluidificada e magnetizada, né? Aí ele prepara o remédio lá dentro da sala de cirurgia. A pessoa já sai com a posologia toda pronta, entendeu? O que ela vai fazer, qual a quantidade, aonde ela vai pingar, no ouvido, nas vistas, vai tomar quantas ml, aí assim é tudo passado lá dentro. Entendeu? A água sai como fosse um medicamento. Medicamento. Ela não é água fluidificada. A água fluidificada a pessoa pode levar. Mas ali é um remédio que ela vai tomar de tanto e tanto tempo, que é passada. Passa-se uma posologia para ela. Entendeu? Mas assim, pingar no ouvido, no nariz, no olho? Se for de nariz, se for de vista, vai beber 20 ml de tantas e tantas horas, ou tantas e tantas vezes por dia. Ou, às vezes, prepara 2 remédios diferentes. Então, na verdade, o que acontece lá dentro é uma comunhão, né, de trabalhadores espirituais, e o doutor Frederico ali operando e sendo auxiliado por esses trabalhadores espirituais. Né? Então, às vezes, ele tem, como sempre, muitas vezes, a presença do Zé Grosso, de Irmã Sheila, tudo lá dentro. Então, às vezes, outros médicos que ele fala, né, que está ali ajudando ou incorporando, né, o trabalho espiritual. Então, é muito alinhado com o espiritual. Nós não, nós somos bagunceiros, mas eles são muito alinhados. São muito... Laírton, essa medicação, então, o veículo que ela sempre é utilizada é a água. A água. Tá, entendi. Não é a água fluidificada, mas é a água que é usada como veículo para que a medicação seja administrada, então, né? Lá dentro. Ela já sai com as determinações que ela recebe lá dentro, né? O que pode, não pode comer, o que pode, não pode fazer, durante que tempo, e a parte de alimentar dela também, e o remédio. Então, quando ela sai, ela recebe várias informações, né, do que ela não pode fazer, do que ela pode fazer e tal, e o remédio. Sim. Bom, então, voltando um pouquinho na questão que eu lhe perguntei. Sim. Onde houver ofensa, Sabe o que é isso, Laírton? O Henrique está me sinalizando que o nosso tempo está acabando. Eu agora não peço mais para ele ficar. Chega, Fábio, chega. Eu não vou ouvir você falar. Agora de botar uma musiquinha, que aí é mais educado. Agora está começando, está acabando. Acabou o tempo. Laírton, acabou o tempo. Então, deixa o Laírton responder essa pergunta. Depois a gente joga a música, então. Hein, Laírton? Me diga uma coisa, existe alguma diferença na questão do tratamento, se ele é presencial ou se ele é à distância? Há uma interferência maior ou menor nisso? Como que as pessoas podem fazer? No programa,
Vamos deixar para o próximo programa. Olha, tem muita coisa para perguntar ainda, então a gente pode deixar as outras perguntas para o próximo. Deixa eu nem falei da casa transitória. Não é? Olha, tá vendo, Laírton? Pronto. Vai ter. Tem que aumentar a quantidade de tempo desse programa. Está muito, muito pouco tempo. Não, mas é mesmo, está ficando curto. Mas, ó, Magnólia vai ter parte 3. Fica tranquilo. Já estão pedindo parte 3, Laírton. Pedindo aqui, ó. Né? Tá aqui, ó. Já que, ó. Queremos outra live. Pronto. Né? Esse homem é muito querido. Então, olha só. Gente, vamos ter a parte 3. Eu queria... vamos anunciar também, ó. Quem ganhou o CD do Samaritano, já, Fábio? Sim, é verdade. Foi a Zumira. Ganhou o CD do Samaritano. A gente vai encaminhar para você na sua residência. Foi no programa passado. Foi no programa passado. Então, só nos resta... Poxa, Laírton, viu? Henrique deixou a mim e a todo mundo que está assistindo aqui com gostinho de quero mais e com a pergunta que eu fiz e ele não deixou você responder. Vai ficar no próximo. Deixa eu só responder a uma senhora perguntando como é que faz para fazer a cirurgia espiritual. Basta ela entrar em contato nas nossas redes sociais, que aí é encaminhado para a Ana faz uma ficha, passa toda a preparação que ela tem que fazer em casa, a hora direitinho, o que ela tem que fazer, para que ela possa estar entrando na cirurgia já esse domingo mesmo, entendeu? Então, é só entrar em contato com as nossas redes sociais, com o Vanderlei, com o Rogério, com a Ana, entendeu? E aí ela faz a ficha e passa toda a preparação. E aí faz toda a orientação, né? De como a pessoa vai proceder, né? Vai fazer em casa, exatamente. Então, Laírton, semana que vem estamos de volta. Olha só que delícia. Gente, vamos ter mais Laírton Vargas. Então, quarta-feira que vem, isso é Papo de Espírita, com Laírton Vargas, parte 3. Um abraço para todo mundo. Uma semana de muita paz. Fábio, Laírton, se despede aí por enquanto. Eu queria agradecer, realmente o assunto é muito vasto, a gente não falou basicamente quase nada, né, às vezes da curiosidade das pessoas, né, porque uma coisa que envolve muito sofrimento, né, e as pessoas ficam realmente com muitas perguntas sem respostas, e muitas vezes a gente precisa passar por esse momento para que a gente possa ter um entendimento melhor da vida, né? Então, aí a partir desse momento em diante, a gente passa realmente a se posicionar perante a vida, perante os outros, de forma diferente. Então, já começa a dar valor àquilo que realmente tem valor. Então, muitas vezes a gente dá tanto valor a tantas coisas fúteis, né, que quando a gente passa por esse momento, aí é que a gente vai se voltar para si, vai se voltar para a família e vai começar realmente a tentar reconstruir de uma forma diferente de que deveria ter, né, feito lá atrás e não faz. Então, a partir desse momento, dessa dor, desse sofrimento, aí ela acaba realmente se posicionando de forma diferente e aí conduzindo a sua vida mais voltado realmente para aproveitar essa oportunidade que Deus nos deu de estar passando por aqui, né, nessa encarnação, e que realmente possa estar conduzindo e aproveitando essa oportunidade para crescer, não só como pessoa, mas também como espírito, né? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado ao Henrique. Lindo, aí, né, por essa oportunidade. Eu te agradeço muito, então, então as perguntas já para a semana que vem, nem falar muito, é só já fazer as perguntas. Aí evita que eu falo e que o Henrique fala. Então, gente, verdade. Papo de Espírita, beijo para todo mundo. Obrigado, fique com Deus. Muita paz. Para todos.